Paquetá no Flamengo, um luxo, uma demonstração de força. John Arias no Palmeiras, peraí, temos que questionar. Não vale isso tudo. Falta criatividade para o futebol brasileiro. Quem será que deu essa opinião, hein? Foi um comentarista da Globo. Pois é, 2 pesos e 2 medidas para 2 times que fizeram boas contratações nessa janela de transferências. A gente vai falar um pouco mais sobre essa opinião e demonstrar aqui a incoerência na hora de analisar. Será que é por conta da cor da camisa? Enfim, vamos falar sobre isso, então já peço o seu like, já peço o seu hype, seu comentário e a sua inscrição aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos expandir, como diz Paulo Massini, a Floresta Verde aqui no YouTube. Dá força para todos os canais da mídia palmeirense, beleza? Eu sou mais um deles. Se você não me conhece, sou Felipe Oliveira, jornalista, um dos sócios fundadores do Futeboteco. Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, gente. Carlos Eduardo Lino. Na minha opinião, muito incoerente na hora de analisar as 2 contratações. Vamos lá. Paquetá, ele disse isso aqui no dia 12 de janeiro de 2026. Eu fui caçar no Globoplay, porque eu não achei em vídeo a fala dele. Eu falei, não vou cometer aqui uma injustiça com o Lino, do qual eu não conheço, deve ser um cara bacana e tudo mais. Nada contra a pessoa, que fique claro. Porém, falei, não achei a declaração, não vou reagir a isso, vai que o cara não falou, vai que é uma mentira, uma fake news, vou aqui cometer uma injustiça. Pois bem, fui lá, peguei a conta da minha cunhada e fui no programa, 12 de janeiro de 2026, fui lá procurando minuto a minuto e o Lino falou isso. E mais, ele disse aí, uma página do Flamengo recortou essa aspa, é uma loucura, Lucas Paquetá é um jogador de 28 anos por 40 milhões de euros. Eu não imaginava que o futebol brasileiro fosse capaz disso. E nesse tom, tá, gente? Nesse tom que eu tô tentando reproduzir aqui. É uma prova de força do Flamengo. E ele ainda completa depois. É um luxo. Agora, onde o Paquetá vai jogar? Na do Jorginho, na do Arrascaeta. E aí os comentaristas ali, naquele clima leve, sabe? Analisando o Mengão, onde o Paquetá vai jogar e tudo mais. Parecia que estava chegando o Pelé na Gávea. Não, mas era o Paquetá. Isso em janeiro ainda, na metade de janeiro ali, dia 12. E a gente viu aí o desempenho do Paquetá nos primeiros jogos. Inclusive que eu acho o Paquetá bom jogador e acredito que ele vai jogar bem no Flamengo. Porque ele é bom jogador, mas ele não vale 40 milhões e ele é superestimado. E ele é pior do que o Arias. O Arias é muito mais jogador que ele. E aí, olha a análise pro Arias. John Arias é um jogadoraço. Mas a gente tem que se colocar no dever de questionar o que está acontecendo no futebol brasileiro. Pro Paquetá não teve questionamento sobre o futebol brasileiro. Pelo contrário, demonstração de força do Flamengo. Agora o Palmeiras vai lá, faz um investimento menor do que o do Flamengo, quase metade do valor do Paquetá. Para um jogador campeão da Libertadores, campeão carioca em cima do próprio Flamengo, mais de 230 partidas com a camisa do Fluminense, mais de 130 participações em gols com a camisa do tricolor carioca. Questionar o futebol brasileiro, vamos questionar. O Paquetá fez o que no futebol brasileiro, minha gente? Nada! O Paquetá ganhou o que na Europa? Nada! O Paquetá jogava no West Ham, que não é lá tanta coisa diferente do Wolves, que o Arias foi jogar, que foi desmontado, que teve saídas importantíssimas de jogadores que eram pilares da equipe, e ele deu errado, como todo o time deu errado. E o Paquetá deu muito certo, no Lyon deu muito certo, no West Ham. Por que um comentário de um jogador que veste uma cor de camisa diferente da outra, ele é diferente? É isso que eu queria entender. E aí, nessa fala aqui do Lino, que ele fala que o Arias não vale 25 milhões, e eu também já falei aqui, só que como disse o Canedo, e eu concordo plenamente, em terra que Paquetá vale 40, Gerson vale 35, o Arias vale 25 e tá muito bem pago. O futebol está inflacionado.
Qualquer pé de rato, como diz o craque Neto hoje, custa uma enormidade. E é assim o futebol. E para Palmeiras e para Flamengo vão custar mais. A questão aqui é a incoerência na análise. Porque o Paquetá é uma demonstração de força e luxo para o Flamengo e o Arias tem que ser questionado. Mesmo sendo um jogadoraço. Que nesse comentário, não vou colocar aqui o vídeo inteiro, mas vocês podem ver aí na internet depois. O Lino fala sobre a questão da falta de criatividade dos dirigentes brasileiros. Pô, será que não dá para trazer outro cara por esse valor? Não, o Arias é um grande jogador. O Fluminense tem que ir atrás de outro Arias. Pô, ele tem até um ponto, beleza. O Arias, quando chegou ao Fluminense, não era esse jogador. Se desenvolveu tarde, como trouxe o Canedo aqui com detalhes ontem no vídeo. Que, inclusive, se você não viu, eu convido você a assistir a análise muito boa do Vitor Canedo, que é jornalista com J maiúsculo, análise de futebol muito boa e, claro, torcedor do Fluminense também. Conhece muito do riscado. E destrinchou aqui em pouco mais de 3 minutos o quanto vai ser importante a chegada do John Arias e o quanto ele foi importante para o Fluminense. O quanto ele foi fundamental para o Fluminense, sobretudo como um coadjuvante de luxo no título da Libertadores em 23. E o Paquetá foi o quê na carreira? O Paquetá jogou aonde? O Paquetá fez o quê? Tem a torcedor do Flamengo já revoltado com ele, o que eu acho também uma injustiça. Que é um bom jogador dentro de um bom time, de um bom elenco, com um bom treinador, que vai se desenvolver e eu acho que vai jogar bola ainda. Eu acho que ele vai jogar bola, só que ele é superestimado. E o Arias, pelo contrário, o Arias é subestimado. E mais uma vez, já não só o Carlos Eduardo Lino, mas outros coleguinhas da imprensa, da grande mídia também, já começam a encampar esse discurso de questionar a contratação do Palmeiras. Quando o Gerson chegou ao Cruzeiro, houve questionamentos? Vocês viram? Eu, particularmente, não me lembro. Pelo contrário, eu vi comentários efusivos de forma exacerbada, elogiando. Olha aí o Cruzeiro, está aqui, pau a pau com o Flamengo, pau a pau com o Palmeiras. Chegou o terceiro para brigar com esses dois. E eu teria um pouco de calma. Eu vi o time do Cruzeiro jogar contra o Coritiba, vi o elenco do Cruzeiro. Teria um pouco de calma. Principalmente pelo técnico que está sentado no banco do Cruzeiro hoje. Que muita gente parece ter esquecido, né? Porque quando foi anunciado, meu Deus do céu, é o Super Cruzeiro do Tite. Então assim, gente, por essas opiniões incoerentes de canais que deveriam ser isentos ou buscar a máxima isenção na hora da análise e da opinião também, não só das informações, que isso é dever básico do jornalismo, mas na hora da opinião também, porque se serviu para um, tem que servir para o outro. Mas não, parece que muda a análise, muda o comentário, muda a opinião de acordo com a cor da camisa. É isso que fica para mim. E não pode ser assim. Não deve ser assim. E essa é uma das causas do fenômeno do jornalismo segmentado, dos canais segmentados de clubes, da existência desse canal, da existência de vários outros canais, também flamenguistas, também cruzeirenses, também corintianos, são paulinos, santistas, todos aí estão pulverizados no YouTube, dos mais diversos influencers e jornalistas influencers. Por isso que o torcedor opta hoje por olhar para uma opinião como essa do Carlos Eduardo Lino, que, de novo, não tenho nada contra a pessoa do Carlos Eduardo Lino, nem contra o comentarista, embora discorde de muitos comentários dele, como desse aqui, por exemplo. Mas assim, é por conta desse tipo de análise incoerente e rasa que existem hoje canais gigantescos segmentados no YouTube, porque o torcedor cansou disso aqui. O palmeirense não precisa ligar o Sport TV e ver o que o Carlos Eduardo Lino acha do Arias. Ele vai no Nosso Palestra, ele vai no Fernando do Insta Verde, ele vai no Massini, ele vai no Lavieri, ele vem aqui e vê o que esse louco do Felipe vai falar. É por isso que existe hoje o jornalismo segmentado. A grande mídia perdeu força, gente.
A grande mídia tá acabando. A grande mídia tá arrumando pro entretenimento. Tá passando vergonha com o entretenimento, porque jornalista foi feito pra ser jornalista, pra ser comentarista, pra ser narrador, não pra ser palhaço. Não pra ficar fazendo gracinha. E as coisas estão desbalanceadas, na minha opinião. E é por isso que existe o jornalismo segmentado. Por conta de opiniões como essa do Carlos Eduardo Lino, do qual eu discordo e acho até cômico, porque está escancarado aqui o poder de análise para um e a medida para o outro. 2 pesos para o Flamengo, 2 medidas para o Palmeiras. Se essa contratação do Arias, para encerrar o vídeo, fica a pergunta para você, fosse feita pelo Flamengo, qual seria a análise? Sinceramente, qual seria a análise? Se o pênalti em cima o possível pênalti, né, em cima do Arrascaeta, tivesse ocorrido o contrário, fosse na área do São Paulo, o Arrascaeta no Alan Franco, teriam 8 câmeras diferentes, mostradas em mais de 5, 6 minutos de forma exacerbada pela transmissão da Globo? Vocês acham? Vocês acreditam? No jogo Palmeiras e Vitória, vá lá no meu Twitter. Eu relembrei lá. O jogador do Vitória, logo na saída de bola, depois que o Palmeiras faz 1-0, o jogador do Vitória até agora não mostraram esse replay. O jogador do Vitória ergue o braço com o cotovelo e acerta o rosto do Vitor Roque, sem bola. A transmissão mostrou um replay de longe. Os jogadores do Palmeiras fizeram uma pressão, o Abel reclamou e tal, o juiz já prontamente levantou o amarelo, morreu o assunto, ninguém na transmissão falou. Tá escancarado, gente. Tá escancarado. Tá escancarado. Vocês viram o Mundial. O goleiro do PSG defendeu os 3 pênaltis e era parecia um velório. Safonov de novo. Ah, Safonov. Sabe? Um negócio bizarro. Um negócio feio tá acontecendo. Enfim, estamos em fevereiro ainda. 2026 vai ser longo. Deixe seu comentário, o que você acha dessa opinião do Carlos Eduardo Lino do Sport TV. Se você acha realmente que há 2 pesos e 2 medidas na análise, quero saber sua opinião. Não esquece do like, do hype e de compartilhar o canal com seus amigos, beleza? A gente volta aqui a qualquer momento para falar mais sobre Sociedade Esportiva Palmeiras e tudo que a cerca. Demorou? Tamo junto? É nóis. Avante palestra.